Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química e agora nós iniciaremos a aula 2, que corresponde à situação de aprendizagem número 2. E o tema da aula de hoje é dissolução de materiais em água e mudanças de suas propriedades. Lembrando que propriedade é densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, né? Entre outros que a gente pode ver aqui durante esta situação de aprendizagem, né? Essa situação de aprendizagem começa com um experimento simples de dissolução. Mas antes de começar a falar da situação de aprendizagem, vamos ver quais são as habilidades que a gente pode estar aprendendo neste momento. E as habilidades são essas duas que estão em verde aqui, ó. Reconhecer como a solubilidade ou calor específico da água possibilitam a vida no planeta. Interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situações do cotidiano, tá? Então vamos dar sequência. O experimento é basicamente o seguinte: pega-se 5 frascos, 5 tubos de ensaio com tampa, né? Coloca essas massas de sulfato de cobre pentohidratado, né? Ou seja, 1,5 grama, 2,5, 4,2, 5 e 6 gramas em cada um dos 5 frascos, separadamente, né? Coloca-se a mesma quantidade de água, que são 20 ml de água, né? E mistura, né? Então, eu vou falar para vocês aqui o que acontece. No tubo 1, o aspecto da mistura vai ser um aspecto homogêneo. Lembrando que homogêneo é quando a mistura você não vê os componentes da mistura, né? No caso aqui nós temos um sal sólido, né? E nós temos água líquida. Então você não observa aqui, você observa que tudo virou um líquido só. Então é uma mistura homogênea, né? No tubo 2 a mistura também é homogênea. No tubo 3 é homogênea. No tubo 4 ela vai ser heterogênea. Então aqui, ó, homogênea, 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 heterogênea, tá? E heterogênea. Beleza? Então vamos ver. No tubo 1, tá? Esse sal ele tem cor azul. Então no tubo 1 vai ficar uma cor azul, azul claro, tá? Azul claro. No tubo 2 vai ficar uma cor azul, azul. No tubo 3 vai ficar uma cor azul escuro, tá? Azul escuro. No tubo 5 continua azul escuro, né? E no tubo 6 continua azul escuro. Então, observem o seguinte: azul claro, azul, azul escuro e azul escuro. Tudo bem? E aí vem lá, tem presença de sólido? Como a mistura homogênea? Não. Como mistura homogênea? Não. E mistura homogênea? Não. E aqui sim, e aqui sim. Beleza? Como é que a gente analisa esses resultados? O tubo 1, 2 e 3, né, ele teve uma alteração de cor de azul claro para azul escuro. O que isso quer dizer? Que à medida que vai aumentando a quantidade de sal, né, vai ficando mais escura a solução, né? Isso quer dizer que existe uma relação entre a quantidade de sal e sua concentração, né, e isso pode ser visualizado pela mudança de coloração, tá? Até enquanto a mistura é homogênea. Depois que a mistura vira heterogênea, o que acontece? A cor não muda mais. Por que essa cor não fica um azul mais escuro? Tá? Porque todo sal que poderia ser dissolvido foi dissolvido até a quantidade de 4,2 gramas para 20 ml. A partir do momento que colocou 4,3 gramas, ele já não dissolve mais. Isso quer dizer que você atingiu aqui em 4,2 o ponto de saturação da solução. O que é saturação, gente? Saturação é quando
é a quantidade máxima de sal que você consegue dissolver num líquido, que também é chamado de solubilidade. Então, quando fala assim, qual que é a solubilidade de sulfato de cobre pentahidratado? Né? É um valor isso. Qual que é a solubilidade? 4,2 gramas para 20 ml. Você pode transformar isso em grama por ml. Tá? Entenderam o conceito? Agora vamos responder as questões. Ocorreu dissolução total do sólido em todos os tubos? Ocorreu? Não, né? Apenas nos 3 primeiros, porque nos 2 últimos não dissolveu totalmente. Se quiser completar sua resposta, descreva suas observações no meio de um desenho no caderno, numa folha avulsa. É legal estar desenhando isso para visualizar melhor mesmo. Questão 2. Como explicar o depósito de sólido no que é o chamado corpo de fundo, né? Nos tubos 4 e 5? Então, como é que você explica isso? Que é essa explicação que eu acabei de dar aqui. O que aconteceu? Atingiu a solubilidade do sulfato de cobre, né, que é 4,2 gramas para 20 ml. A partir daí, ele não dissolve mais. Consequentemente, vai ficar esse sólido aí no fundo. É possível relacionar a constância da cor com uma quantidade dissolvida? Também já falei anteriormente. À medida que vai aumentando a quantidade de sal dissolvido, vai se comprovando que vai aumentando a coloração da solução até o seu ponto de solubilidade, né? Questão 4. O que poderia ocorrer se fosse adicionado mais 1 grama de sólido ao tubo 2? Então vamos lá, tubo 2 ele tinha 2,5 gramas, mais 2 gramas ia para 4,5 gramas. O que vocês acham? Ia ser uma mistura homogênea e heterogênea, tá? 4,5 gramas. Ia ser uma mistura heterogênea, né? Então o que poderia acontecer? 1 grama mais no tubo 2. E no tubo 4, então, ia ter muito mais sólido lá, né, no corpo de fundo. Por quê? Porque a solubilidade do sulfato de cobre é 4,2 gramas para 20 ml. Questão 5. Pode-se estimar a quantidade máxima de sulfato de cobre capaz de se dissolver em 20 ml? Sim, né? Então o que nós temos aqui, ó? Em 20 ml, né? Temos 4,2 gramas. Em 100 ml? Em 100 ml vai ter X. Isso aqui nem precisa ser resolvido por regra de 3, tá, gente? Mas vamos resolver, ó. Lembrando, regra de 3. Esse multiplica esse e divide por esse aqui. Então, seria a mesma coisa que eu dizer que esse aqui está dividindo esse, né? Então, eu já posso cortar aqui, ó. Então, eu vou ter 10 vezes 4,2 dividido por 2. 10 vezes 4,2 vai dar quanto? 420 ou 42? 42 dividido por 2 vai dar 21 gramas em... Na realidade não vou fazer assim não. 21 gramas para 100 ml. Ok? Lição de casa. Faça um pequeno resumo sobre o que você aprendeu ao fim desta atividade. Esse resumo pode ser feito na forma de fluxograma, né, que mostra os passos seguidos e as conclusões elaboradas em folha à parte e entregue a mim. Considere a tabela a seguir, que indica a solubilidade de alguns solutos da água do mar em grama para 100 gramas. Gente, tá vendo? Ó? Grama para 100 gramas elevado a menos 1. O que é 100 gramas elevado a menos 1? Galera, tudo que for elevado a menos 1, tá? É a mesma coisa que 1 sobre ele. Então nós temos aqui, ó, se eu tiver x elevado a menos 1, isso é igual a 1 sobre x. Portanto, eu não tenho grama que multiplica
100 gramas elevado a menos 1. Então, grama multiplica 1 sobre 100 gramas. Isso aqui é igual a grama por 100 gramas. Ok? Então, vamos ver. Então, nós temos aqui, ó, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, brometo de sódio e sulfato de magnésio. E aí, outra grande questão: qual desses números aqui é o maior número? Porque não é solubilidade? Solubilidade na quantidade máxima que um soluto se dissolve em um solvente, em grama para 100 gramas de água. Então vamos ver. Desses aqui, qual que é o maior número? E aí vocês se confundem muito, porque nós temos elevado a menos 3, elevado a menos 3 ao quadrado e números normais. Então, galera, para não complicar a vida de vocês, o maior número, o mais solúvel aqui é o brometo de sódio, que é 1,2 elevado 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, 1,2 vezes 100 vai dar 120. 120 o quê? Grama para 100 gramas de água. Tudo bem? E o menor número, qual que é? O menor número vai ser 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? vezes 10 elevado a menos 3. Por que, professor? Se esse aqui é o maior, por que esse é o menor? Porque está elevado a valor negativo. Então, 1,3 vezes 10 a menos 3, esquecendo esse negativo, serão 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Mas não é negativo? Lembra aqui em cima que eu falei que tudo elevado a negativo é 1 sobre ele? Então, na realidade, eu tenho 1,3 dividido por 1000, que vai dar 0,0013, tá? E aí os outros você consegue determinar quem que é o maior, quem que é o menor número. Vamos às respostas aqui. Por que é possível comparar as solubilidades dos diferentes solutos? Por que é possível, gente? Porque a unidade é a mesma. Qual que é a unidade? Grama para 100 gramas de água, tá? Por isso que é possível. Questão 2. Qual dos sais é mais solúvel e qual que é o menos solúvel? Já acabei de responder. Questão C. 20 gramas de cloreto de sódio foram colocados para dissolução em 50 gramas de água. A mistura resultou em homogêneo ou heterogêneo. 20 gramas para 50. Toda a relação feita aqui é para 100. Então, 50 é a metade. Não é isso? Metade de 100. Se tem a metade de 100, então vamos ver. Cloreto de sódio. Não cabe 36 gramas em 100 gramas de água? Então, nós temos aqui que em 50 gramas de água vai caber a metade de 36. E a metade de 36 é quanto? Quanto que é metade de 36? Dá 20? Não, dá menos que 20, né? Então, a metade de 36 vai ser menos do que 20 gramas de cloreto de sódio. Então, vamos ler a pergunta de novo. 20 gramas de cloreto de sódio foram colocados para dissolução em 50 gramas de água. A mistura resultou homogênea ou heterogênea? A mistura resultou em heterogênea, né? Heterogênea. Por que ela resultou em heterogênea? Porque a solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para 100 gramas de água. Ou vamos fazer a conta aqui, ó. 36 dividido por 2, 18 gramas para 50 gramas de água. Tudo bem? Então, continuando. Lembrando vocês, galera, que eu estou só falando as respostas. Vocês fazem o favor de colocar as respostas corretas aí, bem feitas nas suas respectivas perguntas, hein?
Uma solução aquosa contém como solutos o cloreto de sódio e de magnésio em iguais concentrações. Submetendo essa solução à evaporação, qual sólido se deposita primeiro, separando-se da solução? E justifique. Então vamos ver? Vamos primeiro entender. Ó, eu tenho como soluto cloreto de sódio e de magnésio em iguais quantidades. Tá? Cloreto de sódio e cloreto de magnésio em iguais concentrações, quantidades. Então vamos ver os dois aqui na tabela. Cloreto de magnésio 54 gramas e cloreto de sódio 36 gramas. 54 gramas é quase o dobro da solubilidade do cloreto de sódio. Então, vamos entender? O cloreto de magnésio solubiliza muito mais do que o cloreto de sódio. Então, para responder isso aqui, tem que entender o seguinte, ó. Submetendo-se à evaporação, eu coloquei a mesma quantidade dos dois numa solução. Submetendo a evaporação, qual que vai depositar primeiro? Vai depositar primeiro quem tiver menor solubilidade, tá? E quem que tem menor solubilidade? O cloreto de sódio. E por que que o cloreto de sódio vai se depositar primeiro? Porque ele tem menor solubilidade, que é a justificativa. Desafio. Em exames radiológicos gastrointestinais, utiliza-se para constar solução saturada de sulfato de bário. No entanto, para um indivíduo de 60 kg de massa corpórea, o limite de tolerância da espécie química do íon bário, 2+, no organismo humano é de 0,7 gramas, levando-se em conta que a solubilidade de sulfato de bário em água é 2,3 × 10⁻³ gramas por litro de água. Explique por que a ingestão de um copo de 200 ml de solução saturada de sulfato de bário não é letal para este indivíduo. Galera, para entender isso aqui, vocês têm que primeiramente entender o conceito. Solubilidade não é o quanto que dissolve. A solubilidade de sulfato de bário é 2,3 × 10⁻³ gramas por litro, gramas por litro. Isso quer dizer que quando você dissolver 2,3 gramas por litro, você vai ter 2,3 × 10⁻³ gramas em 1 litro de quê? De bário 2+, que é esse que é o causador dos males para quem ingere bário. Então vamos melhorar isso aqui. Se é 200 ml e cabe 2,3 para 1 litro, que é 1000 ml, seria a mesma coisa que pegar e 2,3 vezes 10⁻³ gramas em 1 litro, que é 1000 ml, 1000 ml, E aí eu vou ter 200 ml para x. Que, resumindo, esse vezes esse dividido por esse seria a mesma coisa que esse dividido por esse, então eu posso cortar aqui e cortar aqui. Então tem 2 vezes 2,3 dividido por 10, tá? 2 dividido por 10 é 5, então 5 vezes 2,3, Vamos lá. 5 vezes 2,3 vai dar 11,5. Então meu x aqui vai ser igual a 1,1, porque não é 11,5. 1,1 vezes 10⁻⁴ gramas de bário 2+. Se pode ser ingerido 0,7 gramas, 1,1 vezes 10⁻⁴, que é igual a notação científica, galera? 0,00011. Como é que eu sei que é esse número, gente? Não é 10⁻⁴, então tem que ter 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Então, realmente, 0,00011 gramas de bário 2+ não vai fazer nenhum mal ao indivíduo. Atividade 2. A vida depende da água. Outras propriedades do solvente água.
Lá atrás a gente falou um pouco sobre isso, só que a vida depende da água no sentido biológico. Agora nós vamos ver outra propriedade da água, que é o calor específico, tá? Então, uma das características mais importantes é o seu calor específico. De quem? Da água, né? Que é a quantidade de absorver ou perder calor. Então, o que é calor específico? É a capacidade de absorver ou perder calor, né? Vamos ver como é que isso funciona. Se vocês olharem essa tabela aqui, a água é quem tem o maior calor específico. Então, a água é quem tem a maior capacidade de absorver ou de perder calor. Continuando. A água é um dos líquidos de maior calor específico que se conhece, cujo valor é 4,18 joules, lembrando que joule é a unidade de energia, né? A gente viu isso ano passado, vezes grama menos 1, ou grau Celsius menos 1. Comparando com o etanol, vemos que o calor específico é 2,44, é quase metade, né? Mesma unidade. Isso significa que para elevar, isso é importante, gente, isso significa que para elevar 1 grau Celsius, 1 grama de água são necessários 4,8 joules. E que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de etanol são necessários 2,44 joules. Continuando, exercício para a sala de aula. Considere a seguinte situação. 2 frascos fechados contendo respectivamente 1 kg de água e 1 kg de etanol ficaram expostos ao sol durante certo tempo. Qual deles estará mais quente após esse tempo de exposição? Qual deles estará mais tempo, levará mais tempo para resfriar? E justifique. Gente, vamos pegar o conceito aqui, ó. Calor específico na quantidade necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, 1 grama da substância. Então, para eu elevar a água 1 grau Celsius, 1 grama dela, são necessários 4,18 joules. E do etanol 2,44. Como a fonte de calor é a mesma, que é o Sol, o que vai acontecer? Enquanto a água subiu 1 grau Celsius, o etanol, que tem metade do seu calor específico, vai ter aumentado essa temperatura quase o dobro, tá? Então, qual que vai... Qual deles estará mais quente após o tempo de exposição? Quem estará mais quente após o tempo de exposição será o etanol. E qual deles levará mais tempo para se resfriar? Quem vai levar mais tempo para resfriar vai ser a água. Porque como ela absorve maior quantidade de energia, ela demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. Tá? Questão 2. Como essa característica peculiar da água mantém praticamente sem grandes variações tanto a temperatura do ambiente aquático como do clima terrestre? Galera, o planeta Terra ele está sempre no Sol. Então, como a Terra está em movimento, está girando, 12 horas da Terra sempre está em Sol e 12 horas sempre está em noite. Então, pensa na seguinte situação. Durante 12 horas o mar ficou exposto ao sol, então ele durante 12 horas ele aqueceu e durante 12 horas ele resfriou. Como a água tem um alto poder calorífico, ele durante o dia ele demorou para aquecer e durante a noite ele vai demorar para esfriar, e isso faz com que praticamente não se tenha variações de temperatura em relação dia à noite. Um bom exemplo disso é lá no deserto do Saara, onde a umidade é sempre abaixo de 20, 10%, ou seja, é muito seco, então não tem umidade no ar, né? Consequentemente, durante o dia pode chegar a 40, 50 graus e durante a noite pode chegar a temperaturas abaixo de zero. Se vocês começarem a prestar atenção, aqui no Brasil a gente também observa isso. Agora que nós estamos no inverno, na época de seca, vocês podem ver que durante o dia, se você fizer um comparativo da temperatura durante o dia com durante a noite, ou pegar qualquer programa desse de tempo e verificar qual que é a temperatura máxima e temperatura mínima, essa variação de temperatura no inverno, quando o clima está seco e não está chovendo, ela ultrapassa 10 graus. Tá?
Então chega a dar 15 graus de diferença. Chega a dar 15 graus de manhã e chega a dar 25, 30 graus à tarde. Tá? Sendo que quando nós estamos no verão também tem essa variação, só que essa variação ela chega a dar menos de 10 graus. Por quê? Porque é uma época de chuva, então a umidade do ar está mais alta. Né? Então começa a prestar atenção nessas características, tem muita relação com a umidade do ar. A umidade do ar é a água que está vaporizada no ar que a gente respira. Né? Situação 2 é sobre densidade. Né? E aqui a densidade da água em várias temperaturas. A 0 graus, né, a água tem quase 1 grama por centímetro cúbico. A 30 graus, ela tem uma pequena variação. Mas a 4 graus é onde a água se encontra em sua maior densidade, que é onde a densidade dela dá 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade da água tem pequenas variações de acordo com a sua temperatura. Tá? Exercícios para a sala de aula. Com base nessa informação e sabendo que a densidade do gelo é menor do que a da água, tá? Observe o seguinte, ó, o gelo 0,92 gramas, né, por centímetro cúbico, ou seja, a densidade do gelo é menor do que a água em qualquer uma das temperaturas que foi medido aqui. Então o gelo sempre vai flutuar na água, tá? Tanto a 0 graus quanto a 25 graus. O que poderia ocorrer com a água de um rio em um local onde a temperatura ambiente fosse igual ou inferior a 0? Justifique. Aqui no Brasil a gente vê muito pouco isso, mas em países onde nevam e onde fazem muito frio, o que acontece com a água de um rio? A 0 graus ou inferior ela congela, né? E por que ela congela? Porque ela está abaixo da temperatura de congelamento dela, do seu ponto de fusão. O que poderia acontecer com a vida de um lago se a densidade do gelo fosse maior que a da água? Ou seja, se a densidade do gelo fosse maior que a da água, o gelo, em vez de ficar na superfície, ele iria para o fundo. Se esse gelo fosse para o fundo, ele ia matar toda a vida aquática no fundo, os peixes, as plantas, não é isso? E é isso que iria acontecer se a densidade do gelo fosse maior que a da água. Né? E agora nós vamos na situação de aprendizagem, situação 3, que é a condutibilidade elétrica da água. Recomenda-se a construção desse dispositivo, né? Esse dispositivo funciona da seguinte maneira: você liga na tomada, esses dois fios são separados, né, e desencapados, e você coloca eles dentro de vários materiais que você quer medir. Se a lâmpada acender, porque o material conduz eletricidade. Se a lâmpada não acender, porque o material não conduz eletricidade. Se a lâmpada acender fraca, porque o material conduz um pouco de eletricidade. Tá? Ele é condução de eletricidade e condutibilidade elétrica. Então, exercício para a sala de aula. Considerando essas informações, é possível relacionar o fato de certas espécies químicas estarem dissolvidas na água potável com o fato de o grau de condutibilidade elétrica ser maior que o da água destilada. Propõe argumentos que justifiquem essa resposta. A proposta aqui era colocar esse dispositivo na água destilada e na água potável. Quando coloca esse dispositivo na água destilada, acende apenas essa luzinha aqui muito fraquinha. Quando você coloca na água potável, essa luz acende e essa acende fraco. O que isso quer dizer? Que a água potável tem maior condutibilidade elétrica que a água destilada. Tá? E como é que se justifica isso? Isso é justificado pela seguinte maneira. A água potável existem sais que estão dissolvidos. E os sais, né, aumentam a condutibilidade elétrica da água. Quanto maior a quantidade de sal dissolvida na água, maior é a condutibilidade elétrica da água. E a água destilada que não tem sal nenhum, ela conduz eletricidade? Sim, gente, ela conduz um pouquinho de eletricidade, porque a água pura, ou a água destilada, né, que é quase pura, ela sozinha ela se auto-ioniza, tá? Ionizar é formar íons, e íons são partículas que têm carga, e essas cargas
elas acabam promovendo, né, a condutibilidade elétrica. Então a água destilada produz íons sozinha, ela se auto-ioniza, que é o que dá essa pequena condutibilidade à água destilada. E quando você tem água potável com sais, esses sais acabam esses sais acabam aumentando a condutibilidade. Esses argumentos poderiam ser utilizados para explicar a condutibilidade elétrica observada na água do mar? Bom, galera, a água do mar, em relação à água potável, tem muito sal, tá? Então a água do mar, se for colocada nesse dispositivo, o que vai acontecer? Todas as lâmpadas vão acender em sua potência máxima, tá? E esses argumentos da ionização, de que o sal forma íons e esses íons conduzem a eletricidade, pode ser utilizado para a água do mar? Sim, com certeza. Questão 3. Ao se adicionar sal de cozinha na água destilada e medir a condutibilidade elétrica no dispositivo, o que você espera observar? Que, se colocar sal na água destilada, todas as 3 lâmpadas vão acender na sua totalidade. Questão 4. Apresente um resumo da situação analisada e destaque a propriedade que estudou. Qual a sua importância para a vida e etc. Tá? Então essa é uma resposta que vocês mesmos vão fazer. Atividade 3. Como a presença de soluto afeta a propriedade solvente? Lembrando que soluto é quem está em menor quantidade na solução. Solução é uma mistura entre soluto e solvente. Solvente é quem está em maior quantidade na solução. Então, soluto, solvente e solução está tratando do mesmo assunto, sendo que uma solução é uma mistura entre soluto e solvente. Solvente em maior quantidade, soluto menor quantidade. E o que solubilidade tem a ver com tudo isso? Solubilidade é a quantidade máxima que um soluto se dissolve em um solvente. Galera, se vocês não entenderam isso, volta e vê novamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Desafio. O professor vai colocar água em um copo grande, com até 3/4 de sua altura. Com cuidado, introduzirá um ovo cru nessa água. Esse ovo vai afundar. Como era de se esperar, ele afunda, porque é mais denso que a água. E aí vai colocando sal aos poucos e vai dissolvendo, até que o ovo flutue. Quando você faz esse experimento, você prova que o sal, tá, que o soluto, altera a característica de densidade da mistura, da solução, tá? Sabendo que a densidade do ovo não mudou com a adição de sal, explique por que a flutuação do ovo. E aqui tem uma tabela dizendo a porcentagem em massa de sal, né, que vai alterar a densidade. Lembrando que, fazer uma relação aqui, galera, apesar de ser assunto da próxima aula. Porcentagem em massa, não é isso? Lembrando vocês que, segundo essa tabela aqui em cima, ó, dá uma observada aqui, bem aqui em cima, ó. Opa! Aqui a gente não tinha quantidade em grama para 100 gramas de água. O cloreto de sódio não era 36. Se ele dissolve até 36 gramas para 100 gramas, é a mesma coisa que 36%. Então a solubilidade do cloreto de sódio é de 36%, correto? Fazendo uma relação entre grama por litro e porcentagem, que é uma habilidade que tem aqui, ó, fazer a relação entre grama por litro e porcentagem em massa. Então nós temos solução de NaCl, que vai até 14,3, mas lembrando que o máximo é 36, que a gente viu lá atrás, né? E a densidade vai aumentando de 1 até 1,1. Tudo bem? E fazendo um paralelo também, ó, com 0,53 gramas, a densidade da água já é mudada para 1, porque a densidade da água a 25 graus é, vamos olhar aqui, só fazer um paralelo, tá, gente? Densidade da água a 25 graus é 0,99707, só que com 0,53% de NaCl ela já vai para 1. Tudo bem? Então, na medida que vai aumentando a quantidade de sal, vai aumentando a densidade da água, tá? Agora, relaciona o que ocorreu com o ovo e tal. Vocês respondem aí. Questão 3. Será que a presença de sal também altera a temperatura de ebulição da água pura?
Justifique sua resposta considerando os dados da tabela a seguir. Então vamos lá. Temperatura de ebulição de diferentes soluções aquosas de NaCl. Com 30 gramas por litro. Ó, gente, aqui é 30 gramas por litro, não é 30 gramas para 100 ml. Então isso aqui, seguindo a outra unidade que a gente estava utilizando, seria 0,30%, 0,58%, 1,15% e 1,7%. Tudo bem? Então, a temperatura aumenta de 100,5 graus até 103,3 graus Celsius. Então, a quantidade de sal na água também altera a temperatura de ebulição da água. E aqui vem, será que você aprendeu mesmo? A água do Mar Morto é a mais salgada do mundo. Mar Morto é um lago situado na foz do Rio Jordão, na fronteira de Israel e Jordânia, na região ocidental da Ásia, 300 metros abaixo do nível do mar. Nesse lago, a concentração de sal dissolvido é 9 vezes maior que das águas oceânicas. 1 litro de água do mar pesa 1,170 gramas. Tá? 1 litro de água de rios pesa 990 gramas. Olha que diferença. E aí vem a pergunta: por que as pessoas boiam facilmente no Mar Morto? Porque sua densidade é muito alta, né? Se você determinasse a temperatura de ebulição de uma amostra de água do Mar Morto, ela seria maior ou menor? Com certeza seria maior, né? Porque ela tem uma quantidade de sal muito maior. Por que a alta salinidade do Mar Morto impede que existam peixes e vida vegetal? E aí tem uma sugestão para leitura, né? Que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Mas o que acontece? Por que chama Mar Morto? Porque não existe vida lá. E por que não existe vida? Porque a quantidade de sal é tão grande, que acaba matando os animais por osmose. Como assim, professor? O que é osmose? Osmose é o seguinte: como a quantidade de sal do lado de fora do animal é muito maior que do lado de dentro, ele vai secando, né? Vai perdendo água, vai desidratando até morrer. E aí nós terminamos a situação de aprendizagem número 2, né? Um forte abraço a todos e até mais.